Capítulo 2701 O Espírito de um Guerreiro, Parte 1 Primeiramente, sempre achei estranho que você não tivesse ninguém. Camila ignorou tanto a atitude quanto as perguntas de Varigrave. A maioria dos membros do exército que conheço tem uma família. É o que os mantém em movimento. Então eu fiz uma pequena pesquisa e, como um policial real, colocar as mãos no seu arquivo pessoal foi fácil. Imagine minha surpresa quando descobri que você realmente tinha esposa e filhos. Ex-esposa. Varigrave rosnou. Por isso você não deveria ter feito isso. Não temos mais nada a dizer um ao outro e meus filhos merecem não ter que lamentar o pai 2 vezes. Logo eu vou embora e não há sentido nessa reunião. De repente, o vínculo com Lito vacilou, a raiva do demônio era tão grande que ele estava disposto a seguir em frente só por despeito por Camila. Eu concordaria com você se sua história batesse com a de sua esposa. Desta vez, Camila olhou fixamente em seus olhos e respondeu às suas objeções. Se ela tivesse expressado indiferença ou apenas ódio por sua morte, eu teria parado por aí depois de dar a ela minhas condolências. Em vez disso, mesmo depois de meses do fim da Guerra dos Grifões, ela ainda estava de luto por você e estava feliz em falar sobre você. Ela me contou como você se sentiu culpado por colocar a vida de sua família em risco após os eventos de Cambria. Varigrave estremeceu ao mencionar a peste e as memórias que ela evocava. Devido aos maus tratos que ele deu a Lito durante seu primeiro encontro, a rainha foi inflexível em acusá-lo de alta traição depois que o aluno do 4º ano encontrou uma cura para os parasitas de Atorne. De acordo com a lei do reino, não apenas Varigrave, mas também sua família poderiam ter sido executados como um aviso para o resto dos oficiais do exército. Seu julgamento ruim quase custou ao reino um bem inestimável e inúmeras vidas. Se não fosse por Lit pedindo misericórdia em nome de Varigrave, não havia como dizer até onde a ira da rainha teria ido. Ela me contou como foi por culpa que você se ofereceu para liderar o esquadrão que apoiou Lit na proteção de Belius das forças de Trut. Uma missão que foi rotulada como suicida. Camila continuou. Então Xia também deve ter lhe dito que ela não queria que eu fizesse isso. Que ela me disse que se eu fosse para Belius, eu poderia muito bem não voltar porque eu não seria mais bem-vindo em minha casa. Que tudo entre nós acabaria. Varigrave rosnou. É por isso que antes de ir embora eu entreguei a ela os papéis do divórcio. Eu cumpri meu dever e segui seus desejos. Para citar as palavras da minha ex-esposa, nós terminamos. Ele percebeu que toda vez que ele usava a palavra ex ou mencionava a discussão final, Xia parecia se contorcer de dor. As pessoas dizem muitas coisas estúpidas quando estão com raiva e eu já convivi com um homem teimoso por tempo suficiente para saber quando preciso ignorar suas palavras e fazer o que ele realmente precisa. Camila balançou a cabeça. Sua esposa sempre se arrependeu das últimas palavras que disse a você e nunca parou de lamentar sua perda. Seus filhos ainda estão perturbados e culpam a mãe pelo que aconteceu com você. Isso é ridículo. Varigrave deixou escapar surpreso. Ir embora foi minha escolha. Xia não tem nada a ver com isso. Então você deveria contar a eles você mesma, porque seus filhos acham que se ela não tivesse pressionado você a se divorciar dela, você teria encontrado forças para voltar vivo para eles, como sempre fez. Camila respondeu. Deuses. O demônio apertou as têmporas, dividido entre o desejo de ajudar sua família e evitar trazer-lhes mais sofrimento. Xia, por favor, me diga o que fazer. Você sempre foi melhor do que eu ao ouvir aquelas palavras familiares ditas com o mesmo padrão e entonação do marido que ela considerava perdido para sempre, Xia simplesmente correu para frente e agarrou o demônio em um abraço, soluçando. Perdoe-me, Rempas. Eu nunca quis te expulsar. Eu só queria te impedir. Eu queria que você nos amasse mais do que seu trabalho. Ela enterrou o rosto no peito dele, aproveitando seu calor e se perdendo em seu cheiro. Varigrave também habitou seu cadáver e ele foi mantido em perfeitas condições por meio de feitiços necromânticos. Eu sempre amei você mais do que meu trabalho, sua mulher tola. As mãos de Varigrave tremeram enquanto ele buscava forças para retribuir o abraço.
Eu não me voluntariei porque tinha um desejo de morte, mas porque pensei que Veren era nossa melhor chance de vitória. Se Trude vencesse, eu teria perdido minha vida de qualquer maneira e vocês teriam perdido nossa casa, minha pensão e talvez até mesmo suas próprias vidas. Mesmo se de alguma forma eu sobrevivesse, eu não era importante o suficiente para ser escravizado pela matriz lealdade inabalável. Trude teria caçado a mim e meus homens, usando nossas famílias como isca para nos atrair para o aberto. Você viu o que aconteceu com Gloria Ernas. Você acha que eu poderia deixar algo assim acontecer com você? Shia apenas balançou a cabeça, sentindo-se a maior idiota de Mogar. Quando eles brigaram, a reputação de Trude era ainda melhor que a dos reais. A rainha louca ainda não havia perdido seu marido Jormung e cedido à sua loucura. Foi a razão pela qual Shia não se importou com a guerra dos grifões, pensando que não importava o vencedor, a vida de sua família não teria mudado. Agora, no entanto, ela sabia melhor. Sinto muito, Rempas. É tudo o que posso dizer, sei que não é muito. Sei que não mereço, mas, por favor, volte para casa. Se não fosse por mim, pelos nossos filhos. Ela chorou tanto que, se não fosse pela audição demoníaca dele, Varegrave não teria entendido suas palavras. Ele ainda estava bravo e magoado com as palavras de despedida, mas também podia sentir pelos batimentos cardíacos e suor da ex-esposa que ela estava dizendo a verdade. Ela realmente estava arrependida e sua dor era genuína. Varegrave havia deixado Shia com a esperança de que a separação a protegeria da dor. Ele havia morrido para protegê-la, então a ideia de ter realmente piorado as coisas e ser a causa do seu sofrimento atual era insuportável. Eu posso te levar de volta, mas não posso voltar para casa. Ele disse enquanto finalmente a abraçava. Longe do meu soberano, eu desapareceria. Então nos mudaremos para Lutia com os outros. Não me importa onde moramos, desde que seja com você. Ela fungou. Além disso, ainda sou sua esposa. Nunca assinei os papéis do divórcio. Nunca. Shia entregou-lhe a pasta contendo os documentos e com sua assinatura, mas ela nunca preencheu suas partes. Obrigado. Varegrave sentiu um enorme fardo ser tirado do coração, sabendo que não havia sido esquecido. Que, apesar de tudo, ele ainda tinha alguém para quem retornar. Agora só precisamos contar às crianças, fácil de resolver. Vovó, se você puder. Camila disse. Vamos lá. O Overlord abriu um portal de dobra e arrastou um adolescente e uma jovem para a mansão Veren. Eles olharam ao redor com uma expressão chocada no rosto até que viram seus pais. Pai. Mãe. O como, onde e por que eles cruzaram milhares de quilômetros em um instante tornou-se sem sentido para eles. Capítulo 2702. O espírito de um guerreiro, parte 2. O pai perdido deles estava vivo e parecia ter feito as pazes com Shia. Essa era a única coisa que importava para os filhos de Varegrave. Meus bebês. Poxa, olha o quanto vocês cresceram. A casa ainda está de pé ou vocês comeram isso também? A piada sobre a gula deles era algo que só o verdadeiro Varegrave poderia conhecer e isso os fazia cair no choro. Eles se juntaram ao abraço da família, chorando muito e chamando o pai repetidamente. Obrigado, Lady Veren. Varegrave disse, tendo dificuldade em conter as lágrimas. De nada. Um estalar de dedos de Camila ativou uma matriz de teletransporte que moveu a família Varegrave para dentro da mansão. Ali, longe de olhares indiscretos, o demônio se deixou levar, expressando toda a alegria do reencontro com palavras doces e lágrimas salgadas. Deserto de sangue, planícies de sangue, perto das fronteiras com os países livres, 2 dias após o aniversário de Lith. Ao contrário do seu nome, as planícies de sangue eram feitas de areia amarela comum. Não havia grama nem água nos arredores, apenas um padrão de vento peculiar que impedia a formação de dunas e deixava as areias do deserto niveladas por alguns quilômetros. Saladka havia agendado a reunião perto do meio-dia para que o Devorador de Sol pudesse empregar seus melhores feitiços com a máxima eficácia. Como prometido, ela havia trazido uma pequena multidão de espectadores e deixado seus guardas pretorianos patrulhando a área.
Para a ocasião e para garantir que nada de ruim acontecesse aos seus convidados, o Overlord convidou Sinmara, a Fênix das Trevas, e Surtr, o Dragão da Luz. Arranjei nosso transporte para um território neutro. Salaark disse. É uma ilha desabitada fora do meu território. Lá podemos lutar em termos iguais, apenas com nossa própria força. Meus guardas garantirão que ninguém atrapalhe nossa luta e que nossos feitiços não fossem meus cartógrafos a redesenhar os mapas de metade do continente. Isso é muito atencioso da sua parte, pequeno pardal, mas eu gostaria que lutássemos aqui. Tevka deu um pequeno aceno de cabeça como agradecimento. Tem certeza? Salaark franziu a testa. Sou mais forte no deserto. Seria uma vantagem injusta. Isso também significa que outros guardiões serão mais fracos e que seu ninho está mais forte. O Devorador de Sol resmungou. Nós dois sabemos que fora do seu território significa dentro do de outra pessoa. Eu confio em você e em mais ninguém. Ótimo. Salaark estava irritada com a ideia de ter uma vantagem sobre sua rival. Então você lança seus melhores feitiços antes de começarmos. Isso vai equilibrar as coisas. Nem pensar. Tevka deu de ombros. Onde está a graça nisso? Suas palavras irritaram ainda mais a Overlord, dando-lhe a impressão de que o Devorador do Sol estava subestimando-a ou superestimando a si mesmo. Tio Tezuka, por que você está fazendo isso? Isso é injusto. Filia perguntou, um pouco pálida de medo. Nenhuma garantia poderia convencê-la de que algo ruim não aconteceria com sua amada amiga. As bestas divinas reunidas ali só a fizeram sentir mais medo de que Salaark pudesse voltar atrás em sua palavra. Porque a vida é injusta, minha doce criança. Tevka respondeu enquanto acariciava sua bochecha. Se a senhora mãe e eu vamos lutar no futuro, isso não vai acontecer nos meus termos. Os valentões te deram aviso antes de emboscá-la. Falmung lhe deu uma chance antes de fazer o que fez. Alguma dessas pessoas malvadas que tentaram tirar a sua vida e a do seu irmão seguiu alguma regra. Tanto Filia quanto Frey balançaram a cabeça. Além disso, eles apreciaram Tezuka chamando Falmung pelo nome em vez de pai. Para eles, Zogar era o único pai que eles já tiveram, enquanto o Devorador de Sol era seu melhor amigo. Lembre-se das minhas palavras enquanto você cresce. Sempre se prepare para o pior e treine sob as condições mais injustas, porque é assim que a vida geralmente acontece. Salaark concordou com a cabeça, sentindo seu orgulho restaurado e admirando a nova atitude de Tezuka. Ele não está me desrespeitando. Muito pelo contrário. A velha raposa confia tanto em mim que está colocando sua vida em minhas mãos. Ele quer lutar aqui porque sabe que mesmo que chegue a 1 centímetro da morte, eu protegerei Zinnia e as crianças. Ele está realmente fazendo isso por nós. Para eu mostrar meu verdadeiro poder e para ele lutar sem nenhuma preocupação. A velha raposa vai dar a performance de sua vida, o Overlord pensou. Antes de começarmos, tem um feitiço que preparei para nossos convidados. Ela realmente disse. Essa luta é para ser uma lição, mas na velocidade que você e eu nos movemos, seria muito, mesmo que nossos espectadores vissem apenas alguns flashes antes de terminarmos. Salaark revelou a matriz de feitiços para Tevka antes de usá-la em Zinnia e nos outros. Interessante. Eles usarão nossos sentidos como um fade ao vivo, para experimentar tudo o que fazemos, como se estivessem em nosso nível. O híbrido Eldritch Varg esfregou o queixo. Eu concordo com isso e agradeço sua gentileza. Desta vez, Tevka fez uma reverência sincera, deixando todos boquiabertos. Salaark usou o feitiço sentido de batalha para se conectar com Tezuka e ambos com Lit, Solos, Fria, Camila, Zinnia, Filia e Frey. Escudos para cima. Com a marca do Overlord, todas as planícies de sangue foram cercadas por uma barreira espiritual de 20 metros de espessura, e os espectadores foram trazidos para o outro lado, já que graças à sua magia a distância não importava mais. Antes de começar, tenho uma sugestão e mais uma oferta. Salaark disse. Sugiro que mantenhamos nossos formas comprimidos para o tamanho humano. Somos só você e eu aqui.
Ser grande é inútil e aumentar é o número de vezes que atingimos a barreira. Quando damos tudo de nós, mesmo com meus filhos alimentando a barreira, há apenas uma quantidade limitada de golpes que podem ser levados, então temos que fazê-los valer a pena ou teremos que suspender a partida para permitir reparos. Eu odeio ser interrompido. Tevka concordou com a cabeça e pediu que ela continuasse. Se quiser, você pode usar seu equipamento, enquanto eu luto de mãos vazias. Combinado? Não. Tevka respondeu. Quero lutar com você da melhor forma possível, assim como pode acontecer no futuro. Não estou interessado em 10% do seu poder ou qualquer número arbitrário. Você, eu, 100%. Qualquer coisa a menos de eu estou fora daqui. Deuses, Zagran amaria você. Salahadke riu com vontade, aplaudindo seu espírito guerreiro. Eu tenho algumas palavras finais antes de começarmos também. Tevka disse. Salahadke esperou sem tecer um único feitiço nem assumir uma postura de guarda. Filia, Frey. Toda vez que eu tinha que lutar, eu pedia para vocês fecharem os olhos. Hoje não. Hoje, quero que você olhe para as minhas costas e nunca desvie o olhar. Nem pisque se puder. Vou lhe mostrar o orgulho do devorador de Dol e não quero que você perca um único momento dele. Quero que você tenha orgulho de mim. Faz muito tempo que alguém não tem orgulho de mim. Ele olhou de volta para Zinnia e para as crianças, levantando seu punho fechado em uma saudação que também mostrava sua determinação. Filia e Frey retribuíram, mas Tevka já tinha se virado. Continua no próximo vídeo.